Primeiro gostaria de agradecer sinceramente o convite. Agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade de estar aqui. É uma oportunidade para mim de estudar e de me preparar melhor. Quero dizer a vocês também que nada do que direi é mérito meu. Eu estudo e apenas reproduzo aquilo que eu estudo. Eu trago para vocês algo que outras pessoas falaram ou fizeram. Só haverá algum mérito meu se eu for capaz de colocar na minha vida, no meu dia a dia, tudo o que eu falar para vocês. Se tudo aquilo que eu aprender no meu estudo, no que eu leio, no que eu assisto, transformar a minha vida. Assim, aí sim haverá algum mérito meu. Eu sou muito grata e peço aos mentores dessa casa que me ajudem a ser clara e que consiga transmitir para vocês e que essas palavras também ajudem vocês a transformar as suas vidas. Quero esclarecer, acima de tudo, que não sou palestrante, mas que gosto desta prática. E quero sim, através desses convites que eu não venho recusando, aprender essa atividade. Durante as minhas leituras e o estudo, eu encontrei uma frase de um filósofo grego, conhecido por nós, Aristóteles, que diz o seguinte: somos aquilo que somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Portanto, se queremos a excelência, seja no que for, temos que fazer repetidamente. Como vocês já podem ter notado, estou nervosa, mas vou tocar em frente. Muito obrigada pela oportunidade. Esta noite eu vim aqui falar para vocês sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Eu aproveito para dizer a todos que nós estamos toda quinta-feira dando sequência ao estudo ou a palestras do Evangelho. Então, estamos no 3º capítulo hoje. Já tivemos 2 palestras maravilhosas sobre o 1º e o 2º capítulo. Gostaria muito de convidá-los, e por que não dizer, de aconselhá-los e pedir para que venham todas as quintas-feiras, para que vocês possam estudar o Evangelho, dar sequência. Quem não teve a oportunidade de estar aqui nas 2 anteriores, eu sugiro que leia, estude, e hoje nós temos um recurso fabuloso que são os vídeos que a gente puxa no celular. No YouTube tem palestrantes fantásticos também falando sobre o 1º e o 2º capítulo. Então, hoje eu vou falar sobre o 3º capítulo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec inicia este capítulo com um texto que foi dito por Jesus, extraído do Velho Testamento, que diz: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, aonde eu estiver, ali estejais também. Essas são as palavras de Jesus, e é importante a gente entender em que momento, em que contexto ele disse essas palavras. Essas palavras foram ditas durante a Santa Ceia, ou, como dizemos aqui, a última ceia. Era um momento em que ele estava se confraternizando com os seus amigos, com os seus discípulos,
mas eram seus discípulos, as suas pessoas mais próximas, queridas, amadas. Era como se fosse um jantar de confraternização, onde ali estavam reunidas pessoas muito queridas. Estava naquela ocasião, inclusive, Judas. Porém, ele tinha um compromisso, teve que ir embora um pouco antes. Judas já tinha se retirado quando Jesus trouxe essas palavras. Ele disse estas palavras com a intenção de acalmar o coração, de confortar o coração de seus amigos. Ele percebia que todos estavam aflitos. Por sua sensibilidade, ele sentia que algo estava por acontecer e todos estavam muito angustiados. Por isso ele disse: calma, não perturbe o seu coração. Há muitas moradas, eu vou, mas eu voltarei. Naquele momento, era tudo o que Jesus podia dizer. Eles não estavam prontos para ouvir ou para saber nada mais do que isso. Jesus queria que eles ficassem mais calmos, mais tranquilos, e garantiu que voltaria quando já estivesse pronto o lugar para onde eles também iriam e se reuniriam. É então que ele deixa a promessa do Consolador prometido. E o Consolador prometido, ele vai chegar agora, contemporâneo nosso. Eu acredito que a maioria de nós está pela primeira vez encarnado em um mundo onde já existe a doutrina espírita. Esse é o Consolador prometido que Jesus trouxe, que Jesus prometeu e através de Allan Kardec veio nos abrir os olhos e nos falar tantas coisas para que pudéssemos compreender qual o sentido de tudo isso. Por que tudo isso? Muito bem. Quando Jesus disse, então, que vosso coração não se turbe ou não se perturbe, ele disse: não se perturbe, não fique perturbado, acalme-se. Bom, como eu disse a vocês, eu não sou uma palestrante. E preparando isso aqui para vocês, eu fiquei perturbada, fiquei nervosa, fiquei ansiosa. É um capítulo que tem, na verdade, todo o Evangelho tem várias formas da gente falar. E eu queria então falar para vocês sobre o mundo, sobre as galáxias, E, enfim, eu estava realmente muito perturbada. E aí o que a gente percebe? Que quando a gente está perturbado, a gente não consegue ver o caminho. Você não consegue enxergar o que tem que ser feito. E é isso que acontece com a gente quando estamos muito ansiosos. A gente fica perturbado, a gente se desequilibra e não enxerga o caminho. Quantas vezes a gente não passa por situações complicadas que tem que chegar alguém e falar para a gente: não, é simples. Porque nós estamos perturbados e sem condição de enxergar. Eu me lembrei de um fato que aconteceu com o meu filho. Ele estava trabalhando numa empresa que deram lá um carro para ele e ele foi obrigado pela primeira vez a deixar o carro na rua, na frente do prédio. 7 horas da manhã, era um domingo, o porteiro veio avisar que um homem embriagado havia batido na traseira do carro da usina. Bom, o meu filho se descabelou, ele chorou, ele ficou muito nervoso, ele não conseguia enxergar a saída. E na realidade ele não tinha culpa nenhuma, a saída era ligar para a empresa, enfim, havia uma saída. Mas aquela perturbação tirava dele a paz necessária para ter qualquer atitude. Percebe como isso é importante para a gente no nosso dia a dia? Que não se turbe os nossos corações. Nós já temos a doutrina espírita. Nós conseguimos compreender por que vivemos tudo isso. Muito bem.
Entendemos agora um pouco, né, sobre o que Jesus Cristo quis nos dizer. E na sequência, o próximo item desse capítulo, eu vou ler, apesar de quase que saber, mas enfim, vocês já entenderam o que se passa por aqui, né? O próximo item diz: diferentes estados da alma na erradicidade. Este capítulo fala de muitas moradas na casa do Senhor. E essas muitas moradas, elas são relativas ao nosso grau de adiantamento espiritual. Existem muitas moradas, tá? Acredito que não seja difícil para todos nós aqui compreendermos sobre tantas moradas que há nesse universo. Quando olhamos para o céu, nós não temos dúvida que tudo que está ali é infinito. Em algum momento passou pela cabeça de vocês que esse céu e as estrelas são finitas? Nós sabemos que é infinito. Então, há muitas moradas, é enorme. Ok, mas então, se existem muitas moradas, como que se define qual será a minha morada? É aí que nós temos que entender o que é a erradicidade. A erradicidade é justamente o período em que o espírito está livre do corpo, ele está entre encarnações. E deste modo, no mundo espiritual livre deste corpo, ele consegue analisar, verificar os seus erros e suas necessidades. Despido do véu material do corpo, ele reconhece seus erros e reconhece o que o afasta da perfeição e da felicidade. E é neste momento que somos capazes de escolher as nossas provas. Sim, escolher as nossas provas. Lá na erradicidade, ou seja, no mundo espiritual, livre das paixões, livre do corpo físico, lembramos o que vivemos, compreendemos o mundo, a vida eterna e escolhemos as nossas provas. É então que encarnamos no mundo em que precisamos encarnar e que vamos viver as provas que precisamos viver. Na sequência, nós vamos conhecer as diferentes categorias dos mundos habitados. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec classifica 5 categorias de mundos habitados. São eles, eu vou rapidamente explicar cada um. O mundo primitivo, aonde aqueles que encarnam, e todos nós já passamos pelo mundo primitivo, todos os espíritos iniciam simples e ignorante. Então, o primeiro nível é o mundo primitivo. Neste mundo não há benevolência e o principal objetivo é a sobrevivência. Tá? Então, a gente sabe dos homens lá que tem o tacape, né? Que mata para comer e quer se aquecer e faz uma caverna e tem como objetivo a sua sobrevivência. O próximo mundo, ou nível acima, é o de provas e expiações, aonde conhecemos as leis de Deus, conhecemos aqui o amor e a justiça, mas ainda há a predominância do mal. Neste mundo de provas e expiações, ele é um mundo de contrastes, aonde nós passamos por provas para que a gente possa valorizar o seu oposto. Por exemplo, na doença, identificamos o valor da saúde. Na tristeza, o valor da alegria. Na guerra, o valor da paz. Então, o mundo de provas e expiações é um mundo de contrastes que nos faz conhecer e compreender e evoluir. Enfim, evoluir. Neste mundo, nós começamos a questionar qual o sentido da vida.
É no mundo de provas e expiações. E nós também observamos a perfeição da natureza. Conseguimos entender a perfeição, observamos, nós estamos com a natureza e observamos a natureza. Em seguida, nós temos o mundo de regeneração. Neste mundo, já nos apropriamos do que foi despertado no mundo de provas e expiações, e é um mundo de paz, mas ainda existem ou estamos sujeitos às vicissitudes de desejos, ainda temos um corpo físico com necessidades, mas já estamos libertos de orgulho e de ódio. Depois nós temos os mundos felizes, e aí os mundos felizes habitam aqueles que estão prontos para ajudar os mundos inferiores. Portanto, as pessoas que nós percebemos que estão aqui nos ajudando, que são mais evoluídas que nós, elas estão no mundo ou em um dos mundos felizes. E por último, num nível mais avançado, é o mundo celeste ou divino, que dispensa explicações. Muito bem. Aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: essa classificação, ela é puramente didática ou pedagógica. Nós conseguimos, então, a Kardec dividiu, separou, para que a gente possa compreender. Agora, se nós não estivéssemos aqui, talvez estivéssemos assistindo um jornal na televisão, e ali nós vemos todos os mundos, de todos os níveis. Eu considero primitivo muito do que eu vejo nas notícias. Existe uma frase famosa de um político, que eu acho que vocês vão lembrar, que diz assim: Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Talvez alguns lembrem até quem foi o político que falou isso. Mas independente de quem falou, existem coisas que provocam em nós os instintos mais primitivos. Tá? O que é a atitude de um estuprador com 2 crianças, que eu acabei de ver na televisão agora? Aí nós também ouvimos, porque um telejornal, ou quem traz as notícias, traz todas as notícias. Nós ouvimos também coisas maravilhosas. Eu vi uma história de uma criança que pegou o telefone, ligou para a polícia e falou: Seu polícia, aqui em casa não tem comida. Alguém assistiu isso? A polícia com seus colegas se mobilizaram e levaram comida para aquela família. Eram 3 crianças. Ali não é mundo primitivo, ali tem amor, mais do que isso. Portanto, nós estamos aqui, o nosso mundo é de provas e expiações, por enquanto, mas aqui habitam espíritos de todos os mundos. Graças a Deus e pelo amor de Deus, nós temos aqui pessoas de mundos superiores. E essas pessoas que nós devemos seguir, são essas as pessoas que são os nossos modelos. Essas são as pessoas que realmente têm mérito. Eu acredito que não seja difícil para vocês pensarem em Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros que são contemporâneos nossos, que estavam aqui e conheceram a doutrina espírita também, inclusive. Essas pessoas são de um mundo diferente do nosso, de um mundo mais evoluído. Eu também, vamos imaginar uma sala de espera de uma psicoterapeuta. Naquela sala, num ambiente físico, existem 3 pessoas sentadas. Uma pessoa que está indo ali pela primeira vez e ela está cheia de perturbações, ela está precisando de ajuda, é a primeira vez. Naquela mesma sala tem uma pessoa que já foi com aquela profissional algumas vezes, teve algumas sessões
e já se livrou de alguns males, já está se sentindo melhor. E tem ali também alguém que já vai há muito tempo. No mesmo espaço físico, nós temos pessoas de 3 mundos diferentes. E o que dizer da terapeuta? Enfim, é didático, apenas didático. O mundo que nós habitamos é o mundo que nós vivemos. É o mundo que habita em nosso coração. O próximo item fala da destinação da terra e a causa das misérias humanas. Como eu já falei para vocês aqui, a terra é um mundo de provas e expiações. Então, a causa das misérias humanas, nós já sabemos também. Os contrastes e a nossa evolução, nosso aprendizado. Mas eu quero ler para vocês aqui uma historinha que me agradou muito. Vamos lá. Conta uma história de um caçador mongol que serviu de guia a uma expedição russa para um levantamento topográfico na Sibéria. Isso nos inícios do século XIX. Sob chuva intensa, na passagem da expedição por uma rústica cabana de caçadores, o caçador mongol procura por cascas de árvores e recupera o frágil local aonde eles iriam passar a noite, tampando todas as goteiras. No dia seguinte, ao partirem, ele pede alimento, para quem estava cuidando dos alimentos, arroz e sal, para deixar ali naquele modesto abrigo, em uma pequena prateleira que existia. O chefe da expedição então indaga: voltaremos a este local? E ele responde: não. Ao que ele retruca: mas então para que deixar alimento nesta cabana? Para quem vier depois. Com fome, encontrará comida. Pensar no próximo, seja ele quem for, conhecido ou não, que virá depois cansado, faminto, aquele local era inóspito, era distante, enfim. Ele pensou em quem viria depois. E isso mostra que a terra, existe uma frase que fala que o mundo está de mal a pior. Eu diria que o mundo está de bem a melhor. Nós estamos cada vez melhores. Cada vez nós estamos evoluindo mais, nos preocupando mais e principalmente ouvindo mais relatos como esse. De alguém que se preocupou com o outro mesmo sem conhecer. Esses dias tem um programa do Luciano Huck, ele faz algumas coisas do tipo, ele deixa uma câmera escondida, e aí se alguém fizer o bem, vai vir uma banda e vai dar dinheiro e tudo mais. Tem acontecido rapidamente. Eu acho que não está tendo mais o quadro, mas enfim, era fácil. Nós estamos evoluindo. Nós somos pessoas muito melhores hoje. Eu vou falar para vocês agora sobre os mundos inferiores e os mundos superiores. Falarei também com uma rápida historinha. No portal de uma cidade, havia um velho sábio que recepcionava todos os visitantes há mais de 50 anos. Ninguém entrava ou saía sem notá-lo. Um dia, um viajante que chegava à cidade perguntou a ele: Senhor, como é esta cidade? Ao que o sábio respondeu com outra pergunta: Como é a cidade de onde você vem? E o viajante respondeu: É um lugar péssimo, violento, o povo é fofoqueiro. Digo ao senhor, não consegui fazer um amigo sequer naquela cidade. E é por isso que estou me mudando para cá, atrás de uma cidade diferente que me dê oportunidades, aonde eu possa ser feliz e me realizar.
Então o sábio respondeu: nossa cidade é exatamente igual à sua, igual de onde você vem. O viajante, bastante decepcionado com a resposta do sábio, pega sua mochila e vai embora, em busca de uma cidade diferente daquela de onde ele vem. Algum tempo depois chega um outro viajante. Após ser recepcionado pelo velho sábio, pergunta: Senhor, o senhor que vive há tanto tempo, me diga como é esta cidade. O sábio então indaga ao senhor, ao viajante: primeiro me diga você, como é a cidade de onde você vem? É uma cidade linda, excelente lugar para educar os filhos, o povo é maravilhoso, tenho grandes amigos lá. Tive excelentes oportunidades de emprego e de aprendizado. Agora estou em busca de novos desafios e de aprendizados diferentes, novas experiências, novos obstáculos a transpor. Então o sábio respondeu: nossa cidade é exatamente igual à sua cidade. De onde você vem? Disse o sábio. Contente, o viajante dirige-se à pousada mais próxima e instala-se na cidade. Perplexo com o que acabara de assistir, de presenciar, um discípulo do sábio questiona: mestre, o senhor deu duas definições opostas da cidade em menos de 10 minutos. Qual das duas é verdadeira? As duas. Nossa cidade não é diferente de nenhuma outra cidade. As cidades são todas iguais. As pessoas rudes, há pessoas amáveis, há pessoas rudes, com oportunidades e desafios. O que determina se uma cidade é boa ou ruim é a forma como você a enxerga. Você carrega dentro de você a sua cidade. Nosso coração nos acompanha, seja qual for o nosso destino. Portanto, mundos inferiores ou mundos superiores é o mundo que habita dentro de nós. Nós ouvimos muito isso: aquele lugar é horrível, ou aquela pessoa é ruim. Aquela pessoa que dizemos que é ruim, existem muitos que a amam. Aquele lugar que você não gosta, aquela cidade, existem pessoas felizes. Tudo isso está dentro do seu coração. Agora falaremos um pouco sobre a progressão dos mundos. E aí eu digo a vocês, o progresso é uma lei da natureza. Vou até deixar o meu papelzinho aqui e vou falar para vocês. Quando nós entramos na escola, e a gente ainda lembra disso, e até hoje eu acho que acontece, uma das primeiras tarefas que a professora passa para a gente é pegar um algodãozinho e botar um feijão, não é isso? Vocês lembram disso? Nossos filhos, os meus netos que virão em breve, se Deus quiser, você pega um algodãozinho, molha e põe um feijãozinho ali. O que acontece com aquele feijãozinho? Ele brota, ele cresce. A natureza, naturalmente, anda evoluindo. Ela evolui. Esse é o caminho natural das coisas. Nós não iremos evoluir se nós não quisermos. Porque o livre-arbítrio sempre vai prevalecer. A escolha é nossa. Mas a natureza nos leva para o caminho da evolução. Eu contei para os meus colegas aqui da casa, quando no final do ano, eu sou uma apaixonada por manga coquinho. E tem uma estrada que vai para Três Fronteiras, né? A estrada de Rubinéia. A de Três Fronteiras. Que é lotada de mangueira e tem muita manga coquinho. Os meus filhos, meu marido, falam que eu vou às compras, às vezes chego com o carro cheio de sacola de manga. Bom, eu estava ansiosa para começar as colheitas e trazer manga coquinho para casa. Um belo dia, eu estava indo para lá,
Tinha caminhão, estava inclusive interditado, tinha caminhão no meio da estrada e eles estavam fazendo uma tosa rigorosa. Eles cortaram todas aquelas mangueiras. O que eu fiz? Chorei. Ai, as manguinhas, ai, que triste, porque fazer isso é um crime. Bom, eu tenho um filho agrônomo. E aí eu falei para ele, filho, você acredita que cortaram aquelas mangueiras todas carregadas? Ele falou para mim, mãe, o ano que vem você vai ver o quanto que vai dar de manga. Vai lotar. A poda é boa para plantar. Isso é natureza. A rosa cuida das nossas rosas. Tem que podar, né, Rosa? Rosa, poda rosa? Poda. Quem cuida de planta sabe que é assim que as coisas acontecem. A natureza anda para frente. Eu quero também lembrar a vocês algumas coisas que eu tenho certeza que todos vocês se lembram. Nós somos, todos nós aqui, estou vendo um menino ali, ele não vai nem saber disso que eu estou falando, mas nós somos de um mundo, este nosso mundo, eu com os meus pais, nós morávamos em Niterói, que é estado do Rio de Janeiro, e o meu avô morava em Mirandópolis. E minha mãe queria falar com o meu avô. Para ela falar com o meu avô, era necessário 2 dias. Ela ligava na telefonista, né? A telefonista avisava, marcava a hora, e assim era. Até que um dia surgiu o quê? O DDD. Nossa, foi maravilhoso. Ligava, meu avô atendia. Gente, isso foi revolucionário. E quando a gente queria vir aqui ver o meu avô, nós saímos de Niterói, íamos até São Paulo, em São Paulo pegávamos um trem até Bauru, em Bauru outro trem até Mirandópolis. Dentro desse trem tinham pessoas que iam até Campo Grande para pegar outro trem para ir para Cuiabá, enfim, era assim que se fazia uma viagem. Nós também somos do mundo aonde havia o chuveiro Tiradentes. Quem aqui sabe? Eu estou até plagiando a nossa colega da palestra passada. O chuveiro Tiradentes. Eu me lembro de pessoas que não tinham água nem luz nas suas casas. E não era por falta de recurso financeiro. Não era. É que realmente não tinha disponível. E tantos outros exemplos. Eu andei buscando alguns exemplos para a gente perceber quando nós evoluímos. Alguém aqui já usou máquina de escrever? Todo mundo, né? Até você já usou, mas foi no museu, eu acho. Vocês sabiam que até pouco tempo porque é contemporâneo, eu sou contemporânea dessa fase, os remédios das farmácias não venciam? Vocês sabiam disso? Pois é, não venciam. Vocês sabiam que o homem matava a sua esposa e era absolvido por legítima defesa da honra? Sabiam disso? Vocês sabiam que os negros eram proibidos de entrar pela porta da frente de alguns prédios? Vocês sabiam que a CLT foi criada em 1943, que é a consolidação das leis trabalhistas, e até então não tinha hora para trabalhar, você trabalhava o quanto o seu patrão mandasse, não tinha férias, não tinha 13º, era um mundo primitivo? Não, era este mundo, é um mundo evoluindo. Eu me lembro também quando eu brincava com meus irmãos que a gente tinha telefone sem fio. Parecia ficção científica, né? A gente chamava de ficção científica. Falar no telefone sem estar ligado numa tomada. Nós duvidávamos de tudo que não era possível ver e comprovar. Nós éramos muito
Fala de céticos, não, desconfiados, a palavra é essa. E hoje eu quero dizer para vocês como desconfiar que existe um mundo espiritual, como disse uma amiga minha. Se você vai chegando no pedágio da estrada, e se o seu carro tem uma etiqueta colada no vidro, a cancela sobe, você passa, a cancela desce. Tem algum fio, alguém puxando lá a cancela para subir e descer? Ou aquele negócio chama sem parar e só por alguma coisa que a gente não vê, não enxerga, faz subir? Hoje em São Paulo inaugurou o 5G. Não faço a menor ideia do que seja isso, mas inaugurou. Diz que vai mudar as nossas vidas. Mais uma vez. Portanto, pessoal, é assim que a evolução acontece. Não é um mundo. Nós estamos ouvindo, estamos sabendo que a Terra, hoje ainda um planeta de provas e expiações, ela vai evoluir e vai passar a ser um planeta de regeneração. Isso vai acontecer da noite para o dia? De repente nós vamos acordar e estamos num mundo de regeneração? Não. Isso está acontecendo. O que vai de fato acontecer é que a partir do momento que mais de 50% da população aqui encarnada já forem espíritos evoluídos e necessitando de mundo de regeneração e não mais de provas e expiação, não haverá mais encarnação de seres ou de espíritos inferiores aqui neste mundo. Terão que encarnar em outros mundos inferiores, tá? Não será da noite para o dia. Isso está acontecendo. O mundo, ou os mundos evoluem porque seus habitantes evoluem. Somos nós que estamos evoluindo. Somos nós que já nem lembramos dessas coisas que eu falei. Somos nós que já não jogamos mais uma latinha de refrigerante pela janela. Somos nós que achamos absurdo qualquer violência à natureza. Somos nós que choramos. Eu chorei, acho que vocês já desconfiaram que eu sou chorona. Quando eu vi a Giovana Eubach, acho que é assim, contando da briga dela com uma outra mulher, porque o filho dela foi agredido. O meu filho entrou na sala e falou: mamãe, por que você está chorando? Eu falei: nossa, filho, eu vi uma coisa tão absurda agora. Nós estamos evoluindo. Nós não somos mais seres primitivos. E nós temos ciência disso porque nós temos a doutrina espírita, que nos explica de onde viemos e para onde vamos e por quê, qual o sentido de tudo isso. Então, minha gente, voltando ao que disse Jesus, não perturbe o seu coração, acalme-se, porque tudo passa. E se você está passando por um momento difícil, você planejou, isso vai ser bom para você. Pode ser a sua poda, para você florir melhor. Mais uma vez eu digo, quero profundamente, desejo poder vivenciar tudo isso que venho aprendendo. E quero que vocês também sejam capazes. Que todos fiquem em paz.